você, está começando mais um Papo com o Gestor. Eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do Infomoney. E nessa semana eu tenho certeza que vai ser um dos programas mais assistidos. Isso porque a gente recebe nos estúdios da Infomoney TV Henrique Breda, responsável pela gestão da Alaska Asset, o fundo Alaska Black mais especificamente. Para quem já acompanha o mercado de fundos, já deve ter ouvido falar, já deve ter tentado investir, já deve, enfim, um fundo que ficou bem na boca do mercado desde o ano passado. Isso porque em 2016 o Alaska Black teve uma performance de 129%, o Ibovespa estava lá na faixa dos 38%, 40% no ano passado. E aí fica sempre aquela dúvida, será que o fundo vai conseguir performar tão bem no ano seguinte? Bom, hoje estamos no finalzinho de novembro e até o dia 27 de novembro o fundo Alaska Black entregava uma performance de 63,5%, isso dá aí quase 150% do que o Ibovespa, aliás, uma vez e meia acima do Ibovespa agora, que está na faixa de 24%. Bom, já dispensa apresentações, é só com esses números bem impressionantes do Alaska Black. Tenho certeza que o papo com o Breda vai ser especial, ele vai contar como é que é a filosofia de investimentos da Alaska, quanto tempo existe, e principalmente falar de alguns cases que estão na carteira, que fizeram sucesso, acho que o mais famoso, o Magazine Luiza, e também falar de alguns outros cases da carteira. Bom, Breda, primeiramente, seja muito bem-vindo aí ao estúdio da Infomoney TV e já abrir nosso papo contando como é que foi o nascimento da Alaska, como que surgiu, quem são os sócios, enfim. Fala um pouquinho da história da gestora. Bom, Thiago, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação poder entrar em contato com investidor, principalmente de varejo, que é o que tem nos acessado mais nos últimos 12, 18 meses. A ideia da Alaska surgiu de uma vontade dos sócios, isso capitaneado pelo Luiz Alves, de montar um time de gestão para gerir principalmente os recursos próprios de família e de amigos e, se fosse possível, a gente deixar isso disponível para terceiros. Uhum. E o encontro foi casual, quase uma coincidência, no começo de 2015, e o Luiz já indicava que a gente estava muito próximo do fim do último ciclo ruim de bolsa. E ele já adiantava que a gente viria a bolsa bater 10 mil pontos em dólares, né? Uhum. Ele vinha falando isso desde os 40 mil pontos, no 20, e a gente brinca que ele errou. A bolsa veio para 9.077 pontos no dia 21 de fevereiro de 2016. E vendo esse ciclo de bolsa positivo que iria se iniciar, a gente montou o time de gestão, a gente montou um fundo multimercado do zero e a gente aproveitou o Black, que já existia na época, e a gente expandiu o mandato do fundo. Uhum. Como seria um fundo principalmente para sócios e familiares e amigos, a gente não precisava ficar tão restrito em mandatos específicos ou padrões já pré-determinados. Então, fundo de ação tem que ser long only, não pode ter outros ativos a não ser ações ou coisas desse tipo, né? Então, a gente abriu o mandato ao máximo, sempre cercando o core, que são ações, de outros instrumentos que podem ou acelerar retorno, aumentar risco, ou às vezes diminuir drasticamente o risco. Uhum. Então a gente não queria ficar preso num mandato onde a gente deixaria na mesa no ciclo positivo e ficaria obrigado a ficar no risco no ciclo negativo. É um fundo livre, bem livre mesmo. Isso. Né? Da maneira bem... Então, pensando nisso, a gente deixou o Alaska Black com a possibilidade de investir em BDR ou investir em ações locais. Em ações, ele é tradicional, é de 67%, porque é um FII até 100%. Uhum. Não tem alavancagem em ações. Mas em torno disso, a gente pode comprar e vender dólar até uma vez o patrimônio, pode ficar comprado, pode ficar vendido, zerado. A gente também pode ficar comprado ou vendido em juros. E algo que a gente acha que está muito longe de usar, mas a gente pode também utilizar índice futuro. Uhum. Somente na venda e somente se o fundo estiver desalocado.
Então, a gente pode vender, por exemplo, no máximo 2 vezes o que o fundo estiver desalocado em ações. Então, se a gente estiver com 80% alocado em bolsa, significa que a gente não está achando tanta oportunidade assim, o fundo vai ter 20% em caixa, isso nos libera 40% de índice futuro para vender. Então, se a gente quiser utilizar essa estrutura, a gente fica com 80% em ação, vende 40% em índice, a gente baixa bastante a alocação. No limite, a gente praticamente zera. A gente fica com 67, né, em ações, o 33 em caixa vira 66 de índice, a gente vende o índice e o fundo, no pior cenário possível que a gente imaginar para a bolsa, a gente pode ir para o cash and carry, né, a gente pode ir para o CDI. Então, a gente deixou o fundo montado para o ciclo todo de bolsa. A gente pensa muito em ciclo na hora de montar as carteiras. Então, pensando nisso, foi com essa lógica que a gente montou o fundo e tem sido uma surpresa muito positiva a participação do varejo no fundo. O fundo está disponível nas plataformas, o ticket de entrada é baixo, a gestora é sempre muito disponível para tirar dúvida, falar, conferência, então a gente acredita que tem um papel de formação também do investidor o varejo está se envolvendo bastante com o fundo. Né? Legal. Ainda em cima da história do Alasca, achei curioso essa explicação que deixa quase que um fundo de ação com uma carinha de multimercado, né, podendo fazer. Em algum momento da história do Alaska Black, vocês já ficaram posicionado, vendido em índice, já usaram dessa estratégia ou isso só é uma ferramenta que vocês podem utilizar? Já chegou a utilizar essa estratégia? E em cima disso também, você falou do Luiz Alves. Só explica para o pessoal quem é o Luiz Alves Paes de Barros, né, um dos maiores investidores da Bolsa, mas como é que foi esse contato entre vocês? Não, a gente costuma dizer que para uma gestora dar certo, a gente precisa de sorte e competência. Eu acho que sorte a gente já teve. Porque encontrar o Luiz Alves e ter essa harmonia de filosofia para o time é fantástico. E eu acho que o Luiz está bem feliz também. Isso foi o seguinte, o Luiz queria montar um time de gestão, tentou conversar com algumas pessoas de mercado, ele tinha uma gestora pessoal dele, a antiga LAPB, e nessas conversas eu vinha de uma outra gestora, a antiga Skipper, e a gente estava atrás de novos sócios, tentando incrementar ou melhorar a equipe. E numa dessas conversas, no começo de 2015, as duas equipes se encontraram. A minha sócia principal, a Ângela, é amiga de muitos anos do Luiz Alves, isso foi um facilitador enorme. E em 2 minutos de conversa entre o Luiz e o time de ações, a gente já viu que o pensamento era exatamente o mesmo, só existia um gap enorme de experiência e know-how. E o Luiz viu no time a possibilidade de formar e ter mais capilaridade, mais cobertura na Bolsa. A gente entra com um pouco mais de conta, um pouco mais de processo. E para o time de ações, com o Luiz Alves, o nosso acesso à experiência, a conhecimento, intuição, aumenta muito. Então, foi muito fácil a gente ter montado a gestora. A gente brincou com alguns nomes, algumas letras para formar o nome Alaska. Não sei se você já sabe. Então, você pode até contar que é uma história bem legal, né? Porque isso mostra um pouco que gestor não quebra a cabeça só para escolher ações, né? Até para escolher o nome da gestora. A gente pensou em algo relacionado ao Poland. A primeira coisa que vinha na cabeça era um fundo famoso do Luiz Alves. Não foi o único veículo que ele teve ao longo da sua vida de investimento, mas é um fundo que existe desde 2003. Todo mundo pergunta para o Luiz por que Poland. Ele é polonês, é descendente de poloneses. Não, era simplesmente um fundo que estava pronto numa prateleira de um banco. Ele precisava de um fundo rápido, tinha nome de país, ele gostou de Poland, pegou e começou a operar. Como ficou famoso, a gente pensou no nome da gestora que fizesse alguma brincadeira com o lugar frio do norte, você tem que ser calculista, né? E brincamos com as letras das empresas ou do nome do sócio. Então a gente colocou o A da Ângela, a minha sócia desde a época da Skipper,
LA de Luiz Alves, SK de Skipper e o A para completar a palavra, de Asset, Alasca. Uhum. Então, a gente brinca que é um lugar que todo mundo um dia quer conhecer, só os fortes sobrevivem, é bonito, é independente, a gente é muito independente. Então, daí que vem o nome. E começa com a letra A, né? Se ordenar por ordem alfabética, o fundo já aparece lá em cima. Sim, né? Quando entra nas prateleiras já aparece em ordem alfabética, já facilita também. Querendo ou não, se um dos objetivos era todo mundo conhecer, o Alasca tem ganhado bastante fama nos últimos 2 anos, né? A pergunta sobre vocês já terem ficado vendido, vocês... Sim, aí o que a gente fez? Desses 18, 20 e poucos meses já aconteceu bastante coisa. Então, no começo de 2016, a gente estava usando todo o espaço de risco do fundo. Então, o fundo estava comprado em bolsa, lembra que bolsa era 40 mil pontos, alguma coisa assim, vendido em dólar, então era um grande EWZ, só que com a carteira totalmente diferente do EWZ. E a gente, como era um país ainda de um outro banco central, uma outra presidente, uma outra lógica de país, a gente achava que se a gente tivesse alguma medida muito inesperada do Banco Central, um corte inesperado de taxa de juros num país que estava naquele nível de 14,25 de taxa de juros, o país com muita incerteza, inflação alta, a gente achava que se tivesse corte na taxa de juros, a lógica de bolsa de dólar poderia mudar completamente. A gente podia ver um dólar ir para R$5, como já estava nos jornais, bolsa perdendo totalmente qualquer nível. Então a gente utilizou juros ali, a gente começou a utilizar juros. A gente vendeu os juros que vencia em janeiro de 2017. Ele estava em 17%, estava embutido várias altas, ele funcionava como um hedge para o nosso dólar e a nossa bolsa. Caso o Banco Central não subisse a taxa de juros ou viesse com medidas muito populistas, a gente iria perder no dólar, perder na bolsa, mas a gente ia começar a compensar isso nos juros. Então a gente inaugurou isso. Teve aquela primeira reunião onde não teve aumento de juros, o mercado esperava que tivesse. Naquele dia, no dia seguinte, foi um susto, o dólar subiu, a bolsa caiu, só que os juros começou a ceder. A curva estava muito premiada. Só que em 24 horas, 48 horas depois, o mercado começou a revisar as previsões de aumento de juros, porque já não precisaria de tanto aumento assim de juros, que estava embutido na curva, dado que o Brasil estava na pior recessão do século. Então, naquele momento, os juros começou a ceder, cedeu o janeiro 17, a gente recomprou, vendeu o julho 17, ele cedeu, a gente recomprou, a gente foi rolando isso até o começo de 2017, e de lá até hoje, a bolsa em dólar se manteve. Os juros hoje já é neutro, a gente já não tem juros direcional vendido. E de lá para cá só teve um momento onde a gente ficou, 2 momentos onde a gente ficou fora da bolsa em dólares. A gente ficou, antes da eleição do Trump, o fundo ficou comprado em dólar, uma vez o patrimônio. A gente achava que era um evento muito assimétrico, as casas de apostas prevendo com mais de 90% de probabilidade a Hillary. Se desse Hillary, a gente entendia que nada acontecia. E se desse o Trump, o mercado poderia ficar muito nervoso. Então a gente taticamente, embora a gente continue, desde daquela época, a gente continua achando a bolsa em dólares barata, naquele momento a gente resolveu parar, porque tinha um momento muito, tinha um evento muito definido. Sim. Pouco tempo depois a gente já voltou com a posição original de dólar vendido. E em maio, nos eventos do Joesley, também o fundo reduziu taticamente por 3, 4 dias o dólar, reduziu os juros até voltar para a posição original. A única coisa que a gente não inaugurou ainda é a venda de índice. Sim. E sempre lembrando que essas estruturas em volta das ações, eles são sempre com cabeça estrutural. Então, juros a gente acredita que é para baixo por muitos anos, ou dólar para baixo por muitos anos, ou o índice é a hora de começar a vender bolsa, porque a gente acha que vai ter bolsa abaixo por muitos anos. Então, são sempre movimentos estruturais. Assim. Sim. Teve esses 2 eventos táticos, mas sempre esses... Legal você ter citado toda essa história, porque mostra que
geralmente o papo com o gestor aqui, os gestores caem muito mais na análise fundamentalista, mas vocês também têm uma pitada de macro, né? E até no caso do Joesley Day, até hoje muita gente fica naquela coisa de, nossa, será que eu devia ter zerado? Será que eu devia ter entrado as compras? Obviamente, vendo depois que a bolsa subiu, parecia óbvio que era para entrar comprando, né? Mas na hora que é o seu que está na reta, né? Você tem que apertar o botão. E você falou que vocês diminuíram boa parte das posições a partir daqueles dias. E mesmo assim o fundo vem tendo uma performance muito boa ao longo do ano, né? Ou seja, não é... Os investidores, eles meio que se martirizam muito, né? De, nossa, tomei a decisão errada. Não, cara, você só fez o que você achou que tinha que ser feito, né? Não tem muito certo e errado. Legal a história toda do Alasca. Agora vamos entrar um pouquinho na tese de como é que vocês escolhem ações. Bom, não tem como não relacionar o Alasca à Magazine Luiza. Então, talvez se você quiser contar um pouco de como vocês fazem a seleção de ativos, quanto tempo demora para um ativo entrar na carteira, o que vocês gostam de analisar, quantas pessoas na equipe analisam. Se você quiser exemplificar com a Magazine ou qualquer outro papel, fica à vontade, Breda. Na gestão dos fundos, a gente tem 8 pessoas e olhando ações são 6. Dessas 6 inclui o Luiz Alves, 4 analistas dedicados e eu também me envolvo nos modelos e tal. A ideia surge sempre da mesma forma, garimpando. Então, às vezes visitando uma companhia, você tem ideia de investimento numa outra companhia. Então, a gente sempre está visitando empresas que às vezes você não tem a menor pretensão de investir, mas você está lá aprendendo, escutando. E nessas visitas por acasos é que acabaram surgindo as melhores ideias de investimentos de 2016. Dá para colocar Magazine, Rumo e Sanepar. São 3 nomes importantes do ano passado, teve outras, mas esses foram interessantes. Magazine e Rumo a gente está até hoje, Sanepar ficou 35 dias no fundo. Então, assim, Sanepar a gente investiu um tempo antes, Magazine a gente namorou 6 meses antes de fazer a primeira compra. O Rumo foi um caso de compra de 2 dias que a gente tomou essa decisão. Então, assim, varia muito. Então, no caso de Rumo, por exemplo, a gente acompanhava o case de longe, vagamente tínhamos ideia dos números da ALL ainda, e a gente estava acompanhando de longe as tentativas de aumento de capital na Rumo. Teve a primeira tentativa, não deu certo, e a gente estava ouvindo falar de uma segunda tentativa e a gente viu um dividendo extraordinário, gigante, da Comgás. Fazia muito tempo que não saía. Chegou a dar 40% de yield. E a gente percebeu que aquele dinheiro ia ser utilizado, em parte, pelos controladores para ser aportado na Rumo. Então a gente teve, com esse sinal de que os controladores iriam aportar, a gente tinha mais convicção de que o preço de compra tende a ser muito bom quando o controlador comparece junto. E aí, acompanhando o caso, a gente quando a gente estava vendo os aumentos de capitais tentando ocorrer, e a gente já começou a ter modelagem, já começamos a ter números das empresas. E aí juntou a taxa interna de retorno alta, que é o que a gente gosta de olhar, com um evento bem determinado, que era o aumento de capital sendo feito e acompanhado pelos controladores. Então a gente entrou junto e a gente está até hoje. A gente preferiu ficar até majoritariamente na Cosan Logística, quanto mais próximo do controlador, mais a gente tende a gostar. Então foi um evento, mas foi muito rápido isso. O que deu grande sinal para a gente foi o dividendo da Comgás, que nos deu a ideia inicial de investimento na Rumo. Na Magazine foi uma visita que a gente fez em junho de 2015 na empresa, chamava a atenção a queda dela, abrupta na bolsa, ela já estava com 80% de queda desde a época do IPO, em 2011, e a gente visitou de curiosidade, ninguém estava escrevendo nada sobre ela, e quando a gente chegou lá, antes de chegar na companhia, conversando com o Luiz no carro e tal, a gente estava com a expectativa de encontrar uma empresa meio apavorada, meio bagunçada, né? Porque o varejo horrível, dados muito negativos,
Magazine dividindo por 4 na bolsa, mas quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma companhia em ordem, tomando atitude, com consultoria estratégica, cortando custo, revisando aluguel e muito focada no que estava fazendo. E aí a gente voltou da primeira reunião com uma impressão bem diferente do que a gente estava indo. E aí o Luiz Alves falou para a gente estava no carro junto, ele falou, olha, vamos estudar seriamente essa companhia e vamos ter um preço. Qual é o preço que a gente paga para entrar nessa empresa? E aí, na época, a decisão foi o seguinte, a gente olha tudo por taxa interna de retorno, né? Então a gente tem a nossa projeção, o preço na bolsa, e a gente gosta de saber qual que é a taxa de desconto que a gente tem que trazer a valor presente e fluxo de caixa, de forma que dá o valor na bolsa. Essa taxa é a TIR implícita. E na época a gente decidiu que a Magazine, para a gente investir, deveria ser a maior TIR implícita que a gente tinha na carteira, que era 30%. Para ela chegar numa TIR de 30%, ela tinha que dividir por 2 de novo. Então ela estava com queda de 80%, ela teria que ficar com queda de 90%. E entre o Natal e o Ano Novo de 2015, entre o Natal e o Ano Novo de 2015, naqueles 3 dias da semana do Natal e 3 dias da semana do Ano Novo, a ação foi para esses níveis. Os fundos abertos não tinham caixa nesse momento, a gente estava totalmente enrijecido com posições ilíquidas que não dava nem para se mexer, mas aí o Luiz Alves começou a comprar porque tinha caixa no Poland. E ele até falou para a gente, vocês não vão começar a comprar não? E a gente falou, estamos sem dinheiro. E aí a gente, quando começou a ter a queda do dólar, aí o Black começou a ter dinheiro de ajuste positivo do dólar, a gente começou a ter dinheiro para começar a comprar a Magazine. E teve 2 sinais importantes para a gente começar a comprar a Magazine. A companhia vinha indicando que o capital de giro iria melhorar em cerca de 500 milhões de reais. Isso seria muito importante para a empresa, já estava falando fazia 6 meses. Caso isso ocorresse, seria muito bom. E eles iriam receber um dinheiro à vista da Cardif, a seguradora da BNP, num montante de 300 milhões de reais. Isso em um espaço muito curto de tempo ocorreu. Então entrou 800 milhões de reais numa companhia que estava valendo 180 na bolsa. Então não teve muito o que pensar. E aí até hoje a gente carrega esse investimento, num único momento a gente ficou sem Magazine, a gente foi para 0. Entre o split, por volta de setembro, e a oferta. O split, porque o preço subiu exorbitantemente, muito rápido, então isso traz alguns receios, né? E a oferta, a gente ficou com receio de que ela pudesse ser mal feita. Mal feita no seguinte sentido, você tem que combinar com o mercado antes, né? Então, se você tem a data da subscrição no momento onde um outro delator vem com uma bomba atômica no mercado, quer dizer, a oferta poderia não ocorrer, e aí você fica um dia pendurado, a ação poderia cair muito, a gente queria ficar à espreita. Então a gente ficou fora. E aí depois da oferta a gente começou a recompor devagarzinho a posição, e a grande chance de novo foi quando começaram a falar que a Amazon vai acabar com o varejo online, e aí a gente voltou a recomprar de novo. Não estão preocupados com a Amazon? Como é que você está vendo esse cenário no momento atual? Como é que você interpretou tudo isso? Olha, a Amazon, o nome Amazon assusta. Você vê a Amazon incomodando e matando vários varejistas nos Estados Unidos. Mas quando você estuda o Brasil, você vê o varejo no Brasil, tirando o varejo aqui do Itaim ou do Leblon, é outra realidade, né? Você vai para o interior do Brasil, você vai para o Nordeste, você vai para Goiás, Dourados, é outra lógica, né? A loja física ainda tem seu valor, muita gente só compra online porque já viu aquele banner, aquele logo no centro da cidade. Tem gente que compra online, recebe o produto em casa e leva na loja para o vendedor ajudar a utilizar. Tem a questão logística no Brasil, tem a questão tributária. Então, você vê que toda vez que aparecem esses fantasmas,
Os bancos gringos estão vindo para o Brasil, agora o Bradesco e o Itaú vão morrer. Não, veio aquele monte de banco gringo na década de 90, não aconteceu nada. Você vê as locadoras vindo para o Brasil, a Localiza está aí. Comprou, inclusive. Comprou. Então, assim, a gente acha que geralmente as ameaças, elas não vêm tanto de cima, elas vêm de baixo, né? Então, quem incomodou a Localiza foi a Movida, né? Quem está incomodando os varejistas, de forma geral, são essas empresas de, como fala, varejo gourmet, esses hortifrutis elaborados. Então, nunca vem uma tacada de fora soberana e destruindo um negócio do dia para a noite, ainda mais no Brasil. Então, a gente acha que é mais ruído do que de fato muda a lógica. E quando você olha o tamanho do varejo online no Brasil, assim, a gente consegue crescer 25, 30 vezes, vai ter espaço para todo mundo. Se a Amazon for bem sucedida no Brasil, quem vai sofrer não vai ser a Magazine, não vai ser a Via Varejo, vão ser os varejistas puramente físicos. Então a gente não se incomoda não. Legal. E bom, só para não ficar monotemático em Magazine, é uma pergunta que a gente recebe muito, aliás, não é nem uma pergunta, mas uma réplica, né, de quem, geralmente é de quem não pegou esse bonde, né, da Magazine, mas muito se fala que o preço já está exorbitante, já chega a ser uma bolha. Você como um investidor que está no papel, deixou o papel recentemente, agora voltou, na análise de múltiplos, como é que você vê a Magazine na avaliação de ser uma bolha ou não ser? O que te deixa tranquilo em ver uma alta tão expressiva da ação que, mesmo assim, você considerar um bom investimento? A primeira coisa é não ver o gráfico e não ver o preço em si, porque a gente costuma falar que empresa é um ser vivo, não é um ser inanimado estanque, né? Alguma coisa está acontecendo ali. Então, quando a gente montou a posição na Magazine, o nosso preço médio nos moldes antigos, não vou saber fazer a conta de cabeça, era da ordem de R$12,50. Na nossa cabeça, era um investimento que, caso chegasse a R$30, estava ótimo. A gente estava fora, né? 150%, excelente. Só que, depois que a gente se envolveu com a companhia, a gente começou a visitar ela constantemente, todo mês. A gente praticamente acampava lá na Zona Norte. Conseguimos o conselho fiscal, mas a cada reunião que a gente fazia na Magazine, a gente voltava para o escritório e a gente falava, estamos errados. Vai gerar muito mais caixa do que a gente estava imaginando, ou a margem é maior do que a gente está imaginando. Então, margem, geração de caixa, capital de giro, toda vez vinha melhor do que a gente estava imaginando. Então, o preço subia, a gente revisava as gerações de caixa para cima e a taxa interna de retorno continuava alta. Então, ter olhado a taxa interna de retorno implícita, ao invés de ficar se apegando ao preço, nos salvou de ter feito uma besteira enorme. Que era sair dela. Que era sair com 100, 150% de aumento de ganho, está ótimo, né? Que é o problema de você só se ater ao preço. Então, a gente fica acompanhando o que está acontecendo ali dentro. Eu acho que a companhia surpreendeu os próprios executivos. Nem eles acho que imaginavam que queriam tão bem. Mas hoje, o que a gente olha na Magazine? Não gostamos de ficar olhando múltiplos, esse tipo de coisa, porque tem que entender o que está acontecendo ali por trás. Mas olhando os múltiplos, é uma combinação de retorno sobre o capital investido e retorno sobre o patrimônio, é um dos maiores que tem na Bolsa. O ROI que chega a passar de 40%, o ROI passa de 30%, isso já é... Se você colocar esse filtro na Bolsa, acho que não deve dar 10 companhias. Se você olha o crescimento está vindo da ordem de 25% ao ano. É um negócio meio maluco, se alguém te contasse que tem um varejista que fatura 14 bi crescendo nesse ritmo. Mas está. Muito por conta do modelo de negócio, concorrentes que sofreram e uma gestão que está sendo impecável. Então, se você olha ROI acima de 30%, 40%, você olha um múltiplo que antes não tinha, quando a gente investiu não tinha earnings. Por isso que não adianta você olhar PI, não tinha I. Então, o PI era caro. No ponto mais barato era o pior I. Né? Então, mas olhando o PI para o ano que vem, o preço-lucro para o ano que vem é da ordem de 20 vezes ou menos. A gente acha que é menos. O EV/EBITDA é da ordem de 8 vezes.
Se você olhar o varejo, de forma geral no Brasil, está mais alto que isso. Só que eles não têm essa combinação de retorno sobre patrimônio e crescimento igual a Magazine. Então, para a gente está tranquilo. Acho que é para continuar. Legal, bom. Bom, falando um pouquinho ainda mais, eu acho que foi bem legal, você falou de como que a tese de investimento, até alguns gestores já usaram esse termo, né, um pouco agnóstica, né? Você não segue um ritual para todas as empresas, né? A Magazine, vocês demoraram 6 meses para comprar, a Sanepar foi bem mais rápida, a Rumo também. Mas, falando de outros cases do fundo, a gente está até aqui com a carteira, estou vendo uma posição bem interessante em Vale e também em Braskem. A Braskem é um papel que vocês já têm há um bom tempo. Queria que você comentasse esses dois cases também, que são bem diferentes, né? A Vale, você falou muito de papéis domésticos, né? Mas a Vale é quase que uma empresa internacional no Brasil, né? A Vale, o Luiz Alves acompanha os setores cíclicos há muito tempo, é o que ele tem mais afinidade. E a Vale sempre chamou a atenção nossa. E desde da Vale da ordem dos $2 e alguma coisa, no final de 15, o Luiz Alves já chamava a atenção do time, vamos olhar a Vale que esse ciclo vai virar. E a gente começou a se envolver, fazer conta e tal, e sempre muita incerteza no preço do minério, né? A Vale vale uma coisa com minério de 50 e vale outra com minério de 100. O que a gente veio ganhando mais convicção ao longo do meio do ano passado para esse ano é a gente estar com um pouco mais de confiança de que o minério tende a ser da ordem de $60 ao longo dos anos. Então a gente não vai ficar fazendo conjecturas de que o minério vai acima de 80 ou abaixo de 50. A gente acha que se ficar muito tempo abaixo de 50 ele volta, porque sai capacidade. Se ele ficar muito tempo acima de 80, ele vai cair de novo, porque vai entrar capacidade, aumenta a oferta. Então, quando você faz a conta de Vale, considerando um preço médio de $60, você considera os volumes da Vale, com o incremento do S11D, um belo projeto, e você vê qual que é a taxa interna de retorno da Vale, considerando esse preço de minério e os volumes, dados os cortes de custos que foram feitos, você chega numa taxa interna de retorno da ordem de 16% em dólar. Você faz a conversão para reais, você vai chegar em torno de 21%, 22%, considerando a curva do dólar. Para a gente está excelente. Essa taxa interna de retorno está um pouquinho acima da média do fundo e a gente acha que tem surpresas positivas. Depois da vinda do Fábio, que se não for o melhor, é um dos melhores CEOs do Brasil, e a gente sabe já das medidas de ganhos de eficiência que ele está promovendo na companhia, a gente acha que esses números que a gente tem tendem a ser melhores. A gente é construtivo com China, construtivo com o crescimento global, e a Vale se beneficia muito disso. Legal. E sobre Braskem, também é um case que pouco comentaram no mercado, e até você lembrou antes da entrevista, ano passado a gente fez uma matéria no Infomoney do Black Friday da Bolsa, e a Braskem era uma delas, de lá para cá já subiu bastante, né? A Braskem sempre foi uma empresa muito difícil de analisar. Várias linhas de produtos, vários ciclos, né? E depois de todo o evento da Lava Jato, vários fundos no mundo, por questão de mandato, limitação, foram obrigados a vender. Eles não podem ter ação no fundo que está sob investigação, esse tipo de coisa. E foi aí que a gente começou a se envolver. A gente não tinha Braskem, a gente tende a gostar daquilo que ninguém gosta, né? Então a gente foi atrás. E quando a gente olhou os números por cima, já eram escancaradamente baratos. Então a gente chegou a investir nela a menos de 3 vezes EBITDA, né? Só que o EBITDA da Braskem, historicamente, sempre foi muito comido por projeto, né? Muito capex. E a Braskem estava recém saindo de um projeto belíssimo no México. Então a gente estava vendo uma companhia que barateou muito por notícias negativas. Antes de investir nela, a gente estimou uma multa máxima que talvez a Braskem tivesse que pagar. A gente estimou na época 6 bilhões de reais.
Acabou que foi metade para ela, 6 bilhões foi para o grupo todo da Odebrecht, então a gente tinha isso nos modelos. E a gente começou a ver uma taxa de conversão do EBITDA em caixa muito alta. Não tinha o que fazer com aquele dinheiro, e os sócios precisam de dinheiro. Então a gente achou uma combinação de empresa que barateou por notícia, a geração de caixa está vindo fortíssima pelo CAPEX indo para o mínimo, um projeto que estava rampando, que estava subindo belíssimo no México, e uma companhia que passaria a ter uma disciplina de caixa muito grande, porque os sócios precisam de capital. E colocando na nossa régua, fazendo valuation, olhando a geração de caixa e quanto que ela vale, ela foi por muito tempo e ainda é a top tier da carteira. Então, assim, a gente vai continuar com a Braskem enquanto ela tiver a taxa interna de retorno alta, e está tendo muito. Então, não é de se espantar a gente encontrar nos próximos anos, trimestres, alguns dividendos extraordinários de novo. A empresa está gerando muito caixa. Legal, muito bom. Bom, Breda, só para finalizar o nosso papo, eu gosto sempre de ouvir dos gestores mais focados em ações, qual a perspectiva para os próximos anos, né? Como você bem disse, na criação do fundo, junto com a tese do Luiz Alves, que a gente estava chegando no final de um ciclo de baixa da Bolsa, e, bom, obviamente já iniciamos um ciclo de alta. Queria saber sua expectativa para esse ciclo de alta, e não precisa abrir nomes, obviamente, mas se tem algumas outras oportunidades, vocês acertarem cheio em Magazine, essa análise de Braskem também bem legal, a própria Rumo. Ainda existem outras oportunidades que o mercado talvez esteja negligenciando, que entram naquela linha que você disse que a gente gosta daquilo que ninguém gosta? Olha, assim, a gente se envolve no conselho fiscal, principalmente, e alguns conselhos de administração, mas no total a gente está em umas 10, 12 companhias, desde o final do ano passado. E tem sido recorrente a gente chegar na empresa e a empresa revisa para cima a expectativa para o mês seguinte, de orçamento, para o trimestre seguinte. Então o PIB vem surpreendendo a todos. Surpreende a nós, surpreende economistas e surpreende as próprias empresas. Então a gente está vendo uma robustez da recuperação do PIB, apesar da insegurança política, apesar das notícias negativas. É como se fosse um PIB com muita vontade de subir e subindo muito abaixo do potencial, mas recuperando com força. Então a gente acha que isso continua. Para as empresas, de forma geral, que fizeram trabalho de corte de custo, redução de despesa, venderam business que não são core, desalavancaram, essas empresas vão se beneficiar de uma alavancagem operacional fantástica. Porque a cada real a mais de receita, para ela acontecer, você não precisa colocar nada de CAPEX, e ela vira caixa, vira lucro líquido praticamente na veia. Então, essas empresas que a gente tem gastado mais tempo e onde a gente está se envolvendo. Então, um setor, aí eu posso falar especificamente de uma empresa, mas um setor que a gente acha que vai experimentar isso é o setor envolvido com transporte, com veículos ou automotivo. É um setor que está com uma ociosidade muito grande, isso em qualquer um, então veículos leves, caminhões, ônibus. E uma empresa que a gente, especificamente, que a gente acha, ela é premium, ela é top no mundo no que faz, é referência e está trabalhando com volumes muito abaixo do potencial, é a Marco Polo. Então, essa é uma empresa que pouco a gente ouve falar, mas em alguns anos a gente vai ouvir falar muito de novo. Então, e aí a hora que essas empresas começarem a ser capa de revista de novo, é onde a gente vai procurar outra coisa para fazer. A Marco Polo é fabricante de ônibus, fabricante tem atuação de ônibus em vários mercados, né? Principalmente ali mais na região da Ásia também, né? A Marco Polo ela consegue modificar o seu mix de receita. Então, antes da crise se instaurar no Brasil, 75% das vendas ou do valor do EBITDA da empresa era do mercado doméstico. Hoje isso é o contrário. 75% vem de exportações mais as operações fora do Brasil. Então tem plantas no
no mundo inteiro, exporta para mais de 60 países. Hoje ela acaba ganhando bem com o dólar, mas ela consegue mudar isso bem rapidamente. Então, e a parte do mercado interno está muito aquém do que daria para ser. Tem gente que acha que ônibus classifica como industrial, né? Alguma coisa. Eu já acho que é utility. Então não dá para viver sem. Uma hora a frota envelhece, frota estraga, você vai precisar repor de um jeito ou de outro. E ela é a melhor empresa do setor, talvez a melhor do mundo. Então, pouco se fala, está aí na bolsa à disposição. Legal. Bom, Breda, muito obrigado pelo papo, foi verdadeiramente uma aula. Espero que o Alaska continue performando bem, trazendo muitos novos investidores. Aliás, quanto de ativos sob gestão o Alaska é um fundo que não tem menos de 2 anos de vida, né? E está com quanto hoje? O fundo está com, a gestora de forma geral, a gente está com 4 bilhões de reais. Desses 4 bilhões, da ordem de 60% são dos sócios, 25% são estrangeiros, dos 15% restantes tem familiares, amigos, tal, varejo, de forma geral, contando todas as plataformas, tal, a gente está quase chegando em 10%. Legal. E aí a gente começou a gestora em 2015 tinham 50 cotistas, terminamos o ano passado com 300, estamos indo para 13 mil. Legal, muito bom. É bem reflexo da performance do fundo, né? Bom, Breda, obrigado por aceitar o convite do InfoMoney e espero que você volte em mais papos com o gestor. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse papo e continuem acompanhando as próximas entrevistas do Papo com o Gestor. Um abraço.